Religião sem fogo é como um corpo sem vida. Tem forma, estrutura, aparência, mas está morto. A W. Tozer dizia que o maior perigo da igreja não era a heresia aberta, mas a substituição sutil do fogo do Espírito por programas humanos. É possível ter reuniões, cultos, eventos e até mover multidões, mas sem mover o céu. É possível pregar sermões eloquentes, sem que uma gota de unção esteja presente. É possível cantar louvores que arrepiam os homens, mas não tocam o coração de Deus. Quando o Espírito Santo não está presente, tudo se torna encenação espiritual. E esse tipo de religião, fria, mecânica, confortável, é mortal. Vivemos em uma geração onde o fogo do Espírito se tornou opcional. Muitos dizem não precisa exagerar, basta ter equilíbrio, Deus entende o nosso estilo. E assim vão apagando, pouco a pouco, o fogo do altar. Tiram o quebrantamento e colocam o entretenimento. Substituem-no com amor pelo conforto. Trocamos a presença de Deus pela performance humana. E tudo parece funcionar bem, porque a estrutura continua de pé. Mas, espiritualmente, estamos cercados por cinzas. A chama se apagou e nem percebemos. E o mais trágico, acostumamo-nos com isso. Quantos frequentam igrejas há anos e nunca foram verdadeiramente tocados pela presença de Deus? Quantos sabem tudo sobre doutrina, mas nada sobre devoção? Quantos pregam sobre o Espírito, mas vivem distantes dele? Isso não é um problema de estilo de culto, é um problema de ausência do Espírito. Porque onde o Espírito está, há liberdade. Onde ele age, há arrependimento. Onde ele se move, há lágrimas, transformação, cura, renovo. O fogo do Espírito não é uma opção pentecostal, é a essência da vida cristã verdadeira. A W. Tozer denunciava esse cristianismo de fachada com palavras cortantes. Ele dizia que muitos estavam vivendo de forma tão artificial que, se o Espírito Santo os deixasse, nada mudaria em suas rotinas espirituais. Isso é terrível. Significa que aprendemos a funcionar no piloto automático. Mas Deus nunca quis uma igreja automatizada. Ele quer uma igreja incendiada. Uma igreja que arde de paixão pela sua glória. Uma igreja que chora pelos pecados, que intercede com gemidos profundos, que se prostra com reverência, que busca mais do que status. Busca o próprio Deus. Talvez você esteja vivendo uma fé sem fogo. Vai aos cultos, lê a Bíblia, até serve em algum ministério. Mas lá no fundo sabe que a chama apagou. Sua oração é seca. Sua adoração é vazia. Sua fé é mais memória do que realidade. E por fora, tudo parece normal. Mas o interior está frio. Isso não é raro. É a condição de muitos hoje. Mas aqui está o alerta de Deus. Isso é perigoso. Porque religião sem fogo se torna rotina. E rotina sem presença se torna ruína. Lembre-se dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam desanimados, confusos, andando com Jesus e nem perceberam. Mas quando ele abriu as Escrituras e partiu o pão, seus olhos se abriram, e eles disseram: não nos ardia o coração quando ele nos falava. O verdadeiro encontro com Cristo sempre gera fogo no coração. Sempre provoca ardor, desejo, fervor. Se a sua caminhada de fé não tem esse fogo, algo está errado. E o que é esse fogo? É o Espírito Santo queimando em você. É ele te convencendo do pecado, te movendo à oração, te despertando para a palavra, te empurrando para os joelhos, te empurrando para as lágrimas. Fogo é aquilo que não te deixa confortável no pecado. Fogo é aquilo que queima seu orgulho, que derrete sua apatia, que transforma seu coração de pedra em coração de carne. O perigo mortal está justamente em viver uma fé sem isso. Uma fé fria, teórica, técnica, que fala de Deus sem experimentar Deus. Você pode até saber pregar, pode saber ensinar, pode conhecer a teologia. Mas se não tiver o fogo do Espírito, tudo isso será como metal que soa, como sino vazio que repete palavras sem vida. É tempo de reconhecer que, sem o Espírito Santo, não há igreja verdadeira. Sem ele, não há avivamento. Sem ele, não há transformação. Sem ele, não há salvação. O que nos sustenta não é o método, é a presença. O que move a igreja não é o palco, é o altar. A Bíblia mostra com clareza. O fogo é símbolo da presença divina. Quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, foi com fogo. Quando chamou Moisés, foi através de uma sarça em chamas. Quando aceitou o sacrifício de Elias, o fogo caiu do céu. No Pentecostes,
Línguas como de fogo repousaram sobre cada um. O Espírito Santo é fogo. E onde ele habita, tudo muda. O frio se transforma em fervor. A apatia se torna paixão. O desespero se transforma em esperança. O pecado é consumido e o altar é purificado. Mas o que acontece quando esse fogo se apaga? O que sobra é a religião. Fria. Morta. Técnica. Uma religião que julga, mas não ama. Que ensina, mas não vive. Que levanta as mãos no domingo, mas vive em pecado na segunda. Que fala do Espírito, mas resiste à sua atuação. E pior, uma religião que acredita estar viva, mas está morta. É disso que Jesus fala à igreja de Sardes: tens nome de que vives, mas estás morto. E isso deveria nos quebrar por dentro. Porque muitos hoje vivem assim, espiritualmente mortos, mas iludidos pela atividade externa. O fogo precisa voltar. O altar precisa ser restaurado. A presença de Deus precisa voltar a ser mais desejada do que o aplauso humano, mais buscada do que qualquer posição, mais importante do que qualquer ministério. A W. Tozer dizia que não é possível ter o Espírito Santo e continuar sendo o mesmo. O verdadeiro batismo de fogo transforma, incendeia, consome. Ele nos leva a amar o que Deus ama e a odiar o que Deus odeia. Nos afasta da aparência e nos lança na essência. Nos tira do palco e nos leva ao secreto. Talvez você esteja cansado de viver uma fé superficial. Talvez você saiba que está frio, que perdeu o brilho nos olhos, que se afastou do primeiro amor. Mas hoje Deus te chama de volta. Ele quer reacender o fogo. Ele quer restaurar sua paixão. Mas não haverá fogo sem altar. E não haverá altar sem sacrifício. É preciso se entregar. É preciso se render. É preciso dizer: Senhor, eu não aguento mais viver sem a tua presença. Acende em mim o fogo do teu Espírito outra vez. Não importa há quanto tempo você está longe. Não importa quantas vezes você caiu. O Espírito está aqui agora. Ele ainda chama, ainda sussurra, ainda convence. E o que ele quer é reacender a chama. Não um fogo emocional, mas uma paixão duradoura. Não uma euforia de culto, mas uma vida consumida por Deus. Não um lampejo, mas uma tocha viva que ilumina o mundo ao redor. E agora, feche os olhos onde estiver. Silence as distractions. Este é o momento mais importante do seu dia, talvez da sua vida. Ore comigo. Espírito Santo, eu te peço, acende em mim o teu fogo. Perdoa-me por ter vivido uma religião sem presença. Por ter mantido as aparências, enquanto por dentro eu estava frio. Perdoa-me por me conformar com cultos sem unção, orações sem lágrimas, louvores sem paixão. Eu não quero mais isso. Eu quero o teu fogo. Eu quero voltar ao altar. Quero ser incendiado pela tua glória. Restaura minha fome. Restaura-me o coração. Consome o pecado. Quebra o orgulho. Destrói toda a frieza espiritual. Senhor, levanta uma geração que não negocia o Espírito. Uma igreja que não se contenta com estrutura sem presença. Que sejamos como os discípulos no Pentecostes, cheios, cheios, cheios do Espírito. Que as nossas igrejas voltem a ser casas de oração, casas de choro, casas de quebrantamento, casas de fogo. Tira o profissionalismo do púlpito. Tira a performance do altar. Tira o ego da liderança. Sopra até o vento. Dais. Traz avivamento. E a você que me ouve, eu declaro: hoje é o dia do seu recomeço. O fogo vai voltar. Você vai sentir de novo o que já sentiu. Ou talvez, pela primeira vez, será tomado por uma presença tão poderosa que nunca mais será o mesmo. Mas não segure. Não apague o Espírito. Se entregue. Confess. Chore. Se renda. Volte ao altar. O fogo está vindo. E ele virá sobre aqueles que têm coragem de se colocar como oferta viva. O mundo está cansado de uma igreja fria. As pessoas estão sedentas por algo real. E a resposta não está em novos programas, em novas fórmulas, em estratégias importadas. A resposta está no fogo. Na glória. No quebrantamento. O que mudou o mundo no primeiro século foi o fogo do Espírito. E será esse mesmo fogo que mudará o mundo hoje. Mas tudo começa com uma decisão: voltar ao altar. Volte hoje. Volte agora. Clame com todo o seu ser: Senhor, eu não quero religião. Eu quero tua presença. E ele virá. Porque ele responde ao fogo.
Ele acende o que está prestes a se apagar. Ele sopra sobre as brasas que restaram. E quando ele vier, tudo mudará.